Abra comigo a sua Bíblia, novamente hoje no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. Obrigado. Êxodo, capítulo 8, nós leremos do verso 1 até o 15º, do 1 ao 15. Eu vou ler aqui, nesse televisor. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e sobre os teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. A saga da peregrinação, da saída do Egito, é uma das histórias mais extraordinárias da palavra. Um best-seller. Inúmeros filmes foram feitos mostrando essa história. A importância dela também é algo fenomenal, espetacular. Como nós dizemos ontem, quando Deus chamou Moisés, dando a ele a incumbência de representá-lo diante de Faraó, pedindo para que ele resgatasse o seu povo daquela escravidão de 430 anos, que os irmãos clamavam e pediam socorro, Deus não iludiu Moisés. E o Senhor disse que seria difícil,
que o coração de Faraó estaria endurecido, mas tudo era um propósito e um projeto de Deus, que glorificaria o nome dele em meio àquela situação toda. Então haviam algumas etapas que o Senhor estava programado já para serem executadas e o povo ser liberto do Egito. Moisés já tinha iniciado o processo de pedido a Faraó, de estar comparecendo diante de Faraó e falando no nome do Senhor, para que ele deixasse o povo de Deus sair daquela escravidão, voltar, ir ao deserto para adorá-lo, e também a promessa da Canaã, aqui a terrena, prometida desde Abraão, estaria prestes a se cumprir. Louvado seja Deus, que também nós estamos peregrinos no deserto deste mundo, e agora nós não caminhamos mais para uma Canaã terrestre e passageira, mas sim para uma Canaã celestial e eterna. Glória ao nome do Senhor. Então enfrentamos também inúmeros desafios, mas sabemos que o Senhor está conosco, e não há Faraó que possa resistir às ordens de Deus na nossa vida. Mas vamos lá. Até então, inúmeros personagens bíblicos, principalmente quando olhamos Abel e Caim, tinham prestado a Deus um sacrifício de adoração. Há uma diferença interessante entre o louvor e a adoração. O louvor é um reconhecimento de quem uma pessoa é, um elogio por aquilo que ela fez. Por isso também Deus é digno de todo louvor. A adoração não é feita a um homem, ou a um momento, ou a uma situação comum, simples e momentânea. Quando nós adoramos quem nós conhecemos verdadeiramente e pelo que Ele é. Então, digno de toda adoração e de todo louvor é somente o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Inclusive, nós amamos o texto que Jesus nos diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração consciente, pelo que a pessoa é, não propriamente pelo que Ele fez. Então nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é, e nós adoramos a Deus em todos os instantes, porque esta adoração, ela é um reconhecimento e um mérito que nós damos ao Senhor. Então, nos instantes bons, como nos difíceis, a nossa adoração deve ser contínua, permanente. Mas se nós darmos uma olhadinha para a história da humanidade, desde quando foi destituído do céu o nosso arqui-inimigo, aconteceu isto porque ele queria ser adorado. E ele não foi adorado, não deve ser adorado. Somente ao Senhor nós devemos render a adoração, e este foi o motivo da sua rebelião. Então, me perdoe aqui o termo, com os seus comparsas, ele foi destituído do céu. O mundo jaz no maligno, ele construiu o seu trono aqui, porém, desde quando foi destituído, já sentenciado por Deus como um derrotado, e isto é o motivo da sua ira, da sua revolta e da sua procura em ser reconhecido, criando falsos deuses, ensinamentos, falsas ilusões e assim sucessivamente. Lá no Egito haviam inúmeros deuses, uma mitologia terrível, eram místicos, eram servidores de deuses falsos, momentâneos, ilusórios,
E um destes deuses, uma deusa, uma mulher, tem por nome Uet. E ela era representada por uma figura que a cabeça era de um anfíbio, de um sapo ou de uma rã, ou o corpo com a cabeça de mulher. Isto também era adorado no Egito, como outros inúmeros deuses com suas imagens. Eu penso que deve ser extremamente constrangedor, me perdoe, até feio, uma imagem de uma mulher com a cabeça de mulher e com um corpo de sapo ou de rã. Ou ao contrário, um corpo de mulher, um corpo de mulher exatamente com uma cabeça de sapo ou de rã. Deve ser uma coisa constrangedora, feia. O nosso Deus é maravilhoso e lindo sobre tudo, revestido de glória, assentado no trono, em que diuturnamente querubins o exaltam e o adoram. Nós temos um lugar garantido nesta adoração e por isso devemos permanecer fiéis. Então havia um Deus no Egito, ou uma deusa no Egito, com estas características. Deus dá uma ordem a Moisés, agora pela segunda vez, então as rãs foi a segunda praga entre as 10 que tiveram, para que novamente ele vá a Faraó e peça para ele libertar o seu povo. Irmãos, será que nós somos corajosos, insistentes, perseverantes em obedecermos a Deus, em desafios que Ele nos propõe, ao menos 2 vezes? Porque a tendência é nós desanimarmos na primeira. Não fomos ouvidos, correspondidos, nós já desanimamos. Como nós estamos num instante profético em relação ao ano de 2025, e hoje o pastor Peri disse que ele viu o trabalhar de Deus, a recompensa pelos 7 anos no início, pelos 7 dias nos inícios dos anos passados, eu que estive em 2024, e como valeu a pena. Nós que estamos envolvidos nesta atmosfera de louvor, de adoração, de colocar a fé em prática, de desafiarmos a nós mesmos, a confiarmos no Senhor de que seremos abençoados. Como o pastor acabou de dizer, o mundo vive em crise, propriamente ele citou a nossa nação, mas o céu nunca esteve e nunca vai estar em crise. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos diferencia, nos distingue. Deus distingue o ímpio do justo, não fazendo acepção ou discriminação, mas Ele, conhecendo o coração, Ele distingue. Então, como crentes, servos, justos, haja o que houver, venha o que vier, Deus está conosco. Então nós estamos num momento eufórico, no início de um ano, de um novo ciclo, onde nós propomos desafios pessoais, espirituais, desafios financeiros, e nós vamos trabalhar, fazendo a nossa parte para que aquilo cumpra. Meu amigo, você tem um boné, ele tem um enfeite aqui assim, isso. A luz faz ele ficar brilhoso, até bonito. Não nos conhecemos. Deus, porém, nos conhece. E o conhecimento de Deus a você diz ao meu coração, primeiro, que Ele está fazendo um movimento de cura a teu favor esta noite aqui. Daqui o Senhor me mostra o esqueleto dos teus ossos, todos os teus ossos, a composição óssea sua, como se tivéssemos ido a um ortopedista, e ali tem o esqueleto onde ele vai dizer o nome dos ossos, enfim. Deus me mostra o esqueleto dos teus ossos, uma claridade em volta do esqueleto dos teus ossos, e o Senhor dizendo a mim que está fazendo um movimento de cura, de calcificação nos teus ossos. Eu me dirijo a um moço novo, o pouco que eu enxergo aqui, mas o Senhor me diz que havia fraquezas, cálcio comprometido nos teus ossos, predisposição à artrose e artrite
artrite, dores, mal-estar, desestrutura na coluna, também nas costelas, mas que a mão do nosso Deus se estende a teu favor esta noite e opera um milagre de cura. Isto tudo também é uma forma de Deus mostrar a você que, diferente do que você possa imaginar, em meio às guerras que tem passado, atravessado, e se eu desse o microfone em suas mãos, você nos relataria como é difícil passar por rejeição. Olha, Deus não expõe. Como é difícil, então você é um vencedor. Você soube driblar situações de rejeição, de descrédito. Você é fruto de um milagre do céu, livramentos. O Senhor te puxou com um imã e não te deixou ser tragado por um caminho errado. Mas envolto a toda esta condição de ordem emocional, existem crises internas recaídas, entenda a minha colocação, crises internas recaídas e uma predisposição melancólica, depressiva. Do nada você se sente triste, do nada este sentimento de rejeição começa a tentar te atingir novamente, do nada você se irrita com pessoas, é uma condição que você tem tentado vencer e não tem conseguido. Primeiro ele opera o milagre da cura nos teus ossos, como um sinal amarelo aí, para você levar um susto, porque Deus está trabalhando no teu emocional esta noite. O Senhor vai te curar destas condições traumáticas, destas possibilidades de complexos, desse desenvolvimento destas rejeições em tudo. Com isso, Deus vai mudar a sua ótica nos problemas, Deus vai criar em você motivação, determinação, autoconfiança, autoestima elaborada e também controlada por Ele, e o nome do nosso Deus será louvado na tua vida, inclusive no sentido profissional, emocional, no que envolve a sentimentos e emoções, porque haviam bloqueios que foram destruídos por Deus esta noite. O mesmo Deus que destruiu descalcificação nos teus ossos, destruiu estes sentimentos e emoções que te aprisionam sem você perceber às vezes, e concede a você uma grande vitória, e haverá diferença, e Ele será louvado e glorificado nisto aí. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus. De vermelho ali, ó, do lado da irmã, que eu esqueci o nome dela, da esposa do Chico, de blusa vermelha ou vestido vermelho, levante a tua mão, por favor. Isto. Deus me mostra o seguinte, como se uma mão de ferro, são formas de expressão, como se uma mão de ferro chegasse na região lombar sua aqui, assim, ó, nessa região, exatamente aqui. Rasgasse todos os nervos, músculos, camadas de pele, e fizesse um movimento. Esta mão, ela faz um movimento para cima, um movimento para baixo, e um pequeno giro no sentido relógio. Aí o Espírito do Senhor Jeová ministra no meu coração que Ele está trabalhando nestes ossos aqui, na região lombar sua, e operando um milagre de ajuste. Eles estão todos desengonçados, eles já estão provocando desajuste. Deus não é obsceno. Desajuste nos ossos do quadril, eles já estão em algum momento comprometendo a sua coordenação motora, a sensação de que parece que o tronco vai soltar-se da parte de baixo, da região inferior do nosso corpo, mas o Senhor chegou na origem deste mal. As dores vão sumir a partir de agora, o mal-estar vai sumir a partir de agora, porque a mão do nosso Deus estendeu-se a teu favor, e o nome do Senhor será louvado na tua saúde. Amém. Louvado seja Deus. Então sempre houve
o desejo do nosso inimigo de ser adorado. Como eu estava dizendo, até este momento da história, não havia tido uma adoração coletiva do povo de Israel. Nem o tabernáculo ainda tinha sido projetado como foi no deserto. O templo, depois através de Davi e Salomão. Haviam exemplos de pessoas que tinham prestado um sacrifício de adoração a Deus de uma maneira individual. Coletivamente, não. E entre os egípcios, com as várias formas de adoração, cada uma com o seu seguidor, com o seu clã, havia algumas formas ou conjunto de pessoas que de uma maneira coletiva se prestavam a adorar estes deuses falsos. Deuses com mãos, pés, ou símbolos como este aqui de um anfíbio, mas que não pode fazer nada. É um animal, um anfíbio, até um pouco difícil de olhar, mas ele é interessante, importantíssimo na cadeia e na sustentação da natureza, porque ele consome insetos, e com isso ele faz com que não haja uma hiperpopulação. Havia então este problema a ser administrado, porque Faraó mantinha esta liberdade de adoração. Os irmãos não tinham esta liberdade, e o convite de Deus aos irmãos era que fossem dali retirados, para no deserto prestarem uma adoração coletiva ao Senhor, de gratidão por aqueles 430 anos no deserto, e marchassem por 3 dias até a terra prometida. Outra coisa, o pecado sempre estará para ele disponível o perdão, mas ele requer arrependimento, conversão, mudança de conduta, para que se efetive de forma verdadeira uma mudança de vida. Quando não há, existem as consequências do pecado. E infelizmente o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o salário do pecado é a morte. Eu disse que o Senhor tinha dito a Moisés para dizer a Faraó para libertar o povo, para eles adorarem ao Senhor no deserto. E em meio aos inúmeros deuses que haviam ali, o Senhor tinha dito a Moisés que endureceria o coração de Faraó, e que não seria tão simples aquela petição ser ouvida. Por quê? Deus iria glorificar o nome dele no Egito, mostrando que o único Senhor sobre tudo e todos é o nosso Deus. O eu sou que nós falamos ontem, que não precisa provar quem é, mas que em meio a esta condição pecaminosa do Egito, desta opressão ao seu povo, e nós devemos sempre considerar que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Então esta opressão ao seu povo, e esta condição toda humilhante, faria com que o Senhor tomasse uma iniciativa mais contundente e forte, para inclusive defender o nome dele. Entendemos então que nós estamos diante de um momento de uma guerra espiritual. Aí o Senhor diz a Moisés: fale a Faraó para deixar o meu povo ir, para que o meu povo vá e me adore. Faraó continua resistente, coração duro, mau, perverso.
egocêntrico, ditador, maligno, uma dinastia. Faraó é uma dinastia. Este do momento era Ramsés. Uma dinastia maligna, da pior espécie possível, uma arma satânica encarnada num homem. Faraó era um homem mau, perverso. Aí o Senhor diz a ele: não deixando o meu povo ir, rãs subirão dos rios, através do toque do instrumento e da ferramenta que Deus tinha dado a Moisés e a Arão, que era o que usava, que era vara, e estas rãs perturbarão todo o povo, entrarão no palácio, andarão pela rua, pularão. Pense, meus irmãos, é um animal, um anfíbio pequeno, e já nos causa um mal-estar. Eu particularmente, por ter sido criado na cidade, e morar em apartamento, quando eu estou no interior, eu já penso 2, 3 vezes, e olho bem, olha que a dificuldade aqui é bem acentuada. Então eu preciso observar um pouco mais, para que aquela coisa meia peçonhenta não pule no pé da gente. Ele tem um couro ressecado, em algum momento úmido, é uma coisa difícil. Imagine você estar sentado e um monte de rã pulando em você, precisando fazer uma refeição e um monte de rã andando pela cozinha. É algo repugnante. E estes irmãos ali, cativos. E outra coisa, e o povo que adorava essa deusa, o que não pensariam? Porque com isso, Deus estava humilhando aquela crença e mostrando como eram inúteis e não podiam se defender. Se não podiam se defender, como defenderiam os que criam e que prestavam seu sacrifício ali? Dá para entender o trabalhar de Deus? A maneira tão maravilhosa que Deus estava chamando a atenção daquele povo ao arrependimento e ao reconhecimento que eles estavam errados e que aquele anfíbio colocado como Deus não podia nada. Faraó se mostra resistente, como nós acabamos de ler. Rãs e mais rãs sobem dos rios, dos tanques, e começam a causar ali no meio do Egito. Só que Faraó, ele era acompanhado de encantadores, de místicos, de astrólogos, de feiticeiros, e que os mesmos tinham também algum atributo. E eles tinham uma ferramenta de imitação. Me perdoe, eu não gosto de dizer esse nome, mas o diabo sempre vai imitar. Verdadeiro é só Deus. Ele sempre vai imitar. Quando eu era pequeno, falava remedar, né? Minha avó dizia: para de remedar o outro, menino, quero imitar. Ele sempre vai ser alguém que imita, que copia, mas o nosso Deus é original em tudo. O nosso Deus faz acontecer, controla a natureza, dá uma ordem, como canta e dá graça, dá uma ordem ao rio, ao mar, que eles venham até o espaço certo da praia. O nosso Deus, como diz o sábio escritor Isaías, conta as estrelas no céu, sabe a quantidade e o volume de litros que existem de águas no mar. O nosso Deus sabe a quantidade e o peso exato da areia que cerca o mar. O nosso Deus é criador de todas as coisas e pode, faz todas as coisas. Mas o nosso arqui-inimigo tenta copiar, com a frustração de que nunca seria e nunca vai ser adorado como é e deve ser o nosso Deus.
Aí imagine, o 8 que não deve ter dado na cabeça dos egípcios. Porque os encantadores, qual é a lógica, irmãos? Os encantadores, ao invés de eliminarem aquelas rãs, para mostrarem também um suposto poder, eles multiplicam. Olha que controvérsia. Eles multiplicam, ou seja, o povo que estava vendo, assistindo ou ouvisse falar, esperaria que os encantadores resolvessem o problema. Que ao esticarem a vara, as rãs trazidas pela vara de Arão fossem consumidas, ou as rãs que eles tivessem também o atributo e o poder de multiplicarem, consumissem as rãs trazidas pela vara de Arão, porque aí mostraria um certo poder. Mas não, eles multiplicam. Então eles multiplicam o problema. O nosso Deus resolve problemas. O inimigo multiplica problemas. O nosso Deus glorifica o nome dele. O inimigo envergonha os que creem e adoram os deuses supostos que ele inventa. O nosso Deus honra o nome dele, nos dando autoridade e exaltando o nome dele na nossa história. O nosso inimigo envergonha e tira qualquer tipo de crença na autoridade suposta que ele inventa e ilude as pessoas. O problema então se avoluma até que Faraó cede, porque deve ter sido a ele horrível, né? Em média 7 dias tinham se passado em que a água tinha se tornado sangue. Agora, rodeado de rãs. Então ele manda chamar Moisés e Arão e diga: olha, ore ao Senhor aí, para nós ficarmos livres desta situação tão difícil. Moisés ainda diz assim a ele: que dia que você quer que eu ore? Olha que ousadia. Deus não nos deu um espírito de medo e de timidez. Deus nos deu um espírito de ousadia, valentia e coragem. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós adquirimos isto. Deus não colocou em nós um espírito de medo, de constrangimento. Moisés não chegou lá de cabeça baixa junto com Arão, porque ele tinha suas dificuldades na fala. Isso não foi motivo para Deus não usá-lo. O Senhor simplesmente agregou Arão, irmão dele, para que os projetos de Deus fossem cumpridos. Moisés não temeu também quando o Faraó mandou buscá-lo, chamá-lo. Moisés vivia ali no Egito. Então ele via toda a agitação dos egípcios. E o que ele diz a Faraó? Quando você quer que eu ore? Que dia você quer que este problema seja resolvido? Deus vai te dar ousadia. Deus vai te revestir de coragem. Deus vai te dar condições de enfrentar o inimigo. Ore aí amanhã. Moisés orou ao Senhor. E os animais, os anfíbios, as rãs, todas morreram. Ficou aquele cheiro mau. E só nos pântanos, nos rios, na originalidade destes animais, da espécie, permaneceram. Agora fique imaginando o cheiro horrível que ficou no Egito. E não era surpresa para Moisés. Não pode ser surpresa para você,
porque nós precisamos perseverar. Inclusive, a palavra de Deus nos diz que herdaremos o céu, que chegará ao céu, o que perseverar até o fim, até o último instante de vida, lutando contra as forças do mal e confiando que o Senhor é do nosso lado. Até o último dia, instante, minuto do momento em que a trombeta soará e nós seremos arrebatados e transformados num corpo incorruptível. Até este último minuto, nós precisamos perseverança, confiança, estabilidade, que o Senhor é do nosso lado para nos dar autoridade. Aí imagine, quando se chegou a Faraó e ele se viu livre daquelas rãs pulando nele, ele endurece o coração e diz: não vão subir. Projeto de Deus. Agora, para nós concluirmos a meditação, como acabamos de ver, tudo está atrelado à adoração. Os egípcios adoravam uma imagem meia humana, meia anfíbia. Uma artimanha do mal, mas um engano. Os irmãos adoravam a Deus e até então não tinham tido a oportunidade de fazerem uma adoração coletiva. No deserto não foi erguido tabernáculo. Quando chegaram à terra prometida, não foi erguido um templo. Quando chegou Jesus, no momento mais algoz, em que ele diz: Pai, tudo está consumado, o que acontece? O véu do templo se rasga de alto a baixo e abre-nos a porta para nós estarmos adorando de forma direta, sem precisar de um mediador. Não há mais mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. No início da adoração coletiva, haveria um sacerdote, um sumo sacerdote. Também a necessidade de levarem um animal, para que, através do derramamento do sangue deste animal, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Através do derramamento do sangue deste animal, por um ano aquela pessoa, aquela família fosse perdoada. Em Jesus Cristo, uma única vez, como nos diz o sábio escritor aos Hebreus, ele entrou no templo, verteu o seu sangue na cruz do Calvário e nos redimiu eternamente do pecado. Havia uma cédula contra nós, uma dívida eterna contraída por Eva e Adão, mas no sangue de Jesus Cristo esta dívida foi paga. E Ele é merecedor de toda honra, toda glória e de toda adoração. E nós estamos aqui neste mundo num processo de treinamento, porque diuturnamente nós também adoraremos ao Senhor, lá junto com os querubins, os anjos de Deus, que diuturnamente dizem: Santo é o Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, majestade, tributo, tudo seja dado ao Senhor. Então nós estamos num processo de adoração. Qual é a frustração do mal? Nunca vai acontecer isso com ele. Então qual é o convite de Deus para a nossa reflexão? Eu adoro ao Senhor pelo que Ele é, ou eu só louvo ao Senhor pelo que Ele faz? Porque a adoração está acima do louvor. Um elogio que eu posso trazer ao Peri, com este blazer bonito, né? Também é um sinônimo de louvor, de mérito. Claro que só de uma forma comparativa para nós entendermos a dimensão da adoração. Agora, adorar é somente ao Senhor. Adorar é somente ao Senhor. Nós adoramos quem nos amou primeiro. Nós adoramos a Deus
Porque nós acreditamos em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, nos momentos bons ou maus, eu devo permanecer adorando ao Senhor. E essa deve ser a minha maior motivação, porque eu sei que o arqui-inimigo é frustrado, permanecerá frustrado, porque nunca vai merecer toda a adoração como o nosso Deus merece, e que foi por isso que ele foi destituído do céu. Então entendam a guerra espiritual que havia aqui. Então nós vivemos também espiritualmente lutando contra o mal. Há um louvor na harpa cristã, é o 225, que diz assim: na batalha contra o mal, sê valente, pelejando por Jesus, sê valente. Aí nós dizemos que nós matamos 10, 20, 30 leões por dia. Sim, a Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que tendo bom ânimo, acreditando no Senhor, nós somos mais do que vencedores em tudo. Eu não trago uma palavra que te tire motivação ou fé. Não, eu trago uma palavra que te traz motivação, confiança, conhecimento de causa. Nós vivemos numa guerra espiritual, mas quando lemos Efésios 6, nós vamos ver que nós devemos resistir ao adversário no dia mau, e que para isso o Senhor nos deu as armas necessárias, e a habilidade nós conquistamos através da comunhão, da adoração, e o Espírito Santo de Deus nos dá a habilidade para usarmos as armas na hora certa. Então sempre vai haver uma condição difícil, mas a adoração ao Senhor deve permanecer, porque ela comove, mexe com as alturas e faz com que nos sintamos altamente capazes de vencermos qualquer dificuldade que apareça diante de nós. Você está do lado do rapaz com uma blusa em tom de rosa, tem uns detalhes aqui assim: irmã, eu quero que a irmã levante a mão por gentileza. Isto. Deus está me mostrando uma fortíssima claridade na região das costas da irmã. Esta claridade vai irradiando luz em todas as fibras do teu pulmão, em todas as fibras pulmonares tuas. Automaticamente, quando ela vai irradiando luz, esta luz vai dissolvendo, diríamos assim, um líquido amarelado, uma inflamação. O Senhor me diz que é o teu pneumologista esta noite aqui, que Ele é o teu alergista esta noite aqui, e Ele opera um grande milagre em todas as tuas vias respiratórias, repreendendo a origem do mal, das dificuldades que surgem. Inclusive Ele traz imunidade normal a partir deste momento à irmã. A imunidade da irmã estando equilibrada, o teu organismo vai corresponder melhor às condições diárias, e será glorificado o Senhor Jeová na tua saúde. Deus então foi a origem dos mal-estar e das condições adversas que têm acontecido no teu organismo, principalmente no aspecto respiratório e alérgico. Deus te desinflama e exalta o nome dele na tua história. Amém.
Meu amigo, aqui o grandão aqui. Deus não está me dizendo do que você trabalha. Ele não está me mostrando do que você trabalha. Porém, o Senhor me mostra aquelas pastas pequenas, de plástico transparente mesmo, que guardam serviços, ordens de serviços que devem ser seguidas. Várias destas pastas têm lá a primeira palavra para eu poder entender e saber o que eu devo te transmitir: contrato, 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 contrato. Existe então a dissertação daqueles contratos, as obrigações dos contratuantes. Em meio a isto, há vagas de palavras. Eles não são terminados. Mas o Senhor toma estas pastas das tuas mãos esta noite aqui, e as palavras que faltam, Ele começa a escrever, para que estes contratos sejam efetivados, e para que a mão do nosso Deus entre na tua história, na condição profissional, financeira, e o irmão venha e testifique a grandeza do nosso Deus nisso. Existem pendências, e pendências por coisas pequenas, e isto às vezes até te frustra, te irrita, desanima, porque surgem do nada, até condições de ordem burocrática, pequena demais, não passam também de uma forma do mal tentar te desmotivar, e acontece permissão de Deus, porque há livramentos no meio destas faltas de palavra. Agora, quando as palavras forem completadas, e elas começarão a serem completadas, um a um destes contratos, e dentro do tempo de março, o Senhor já vai te dar um sinal, você vai dizer em muitos momentos: Deus tinha coisa maior para fazer. E se eu tivesse conseguido concluir, efetivar aquele contrato, o meu lucro seria menor, e até o meu desafio também seria menor. Haverá até necessidade de uma condição de reciclagem, para você repensar nas tuas funções, de modificar e de agregar ainda mais situações, até detalhes que farão a diferença na concorrência, e que o Senhor será exaltado nisto. Então você vai render um altar de gratidão a Deus pelas faltas daquelas palavras, pelas burocracias, pelas possíveis injustiças. Deus fará o nome dele engrandecido nisto, fazendo as coisas serem maiores do que você aguardava, maiores do que você investia, e será exaltado o Senhor Jeová na tua história. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu gostaria de convidá-lo a estar em pé. Vamos lá. Há alguém aqui hoje que não é crente em Jesus Cristo, ou que esteja afastado dos caminhos do Senhor, e que queira agora decidir-se por Jesus? Dê um sinal com a sua mão, ou saia aí do seu lugar, se isso te constrange. Vem aqui à frente, que a igreja quer orar por você. Há alguém? Agora é um momento difícil. Não resista à voz do Espírito, não. Onde está a primeira pessoa para Jesus esta noite aqui? Sinalize aí ou vem aqui, que nós queremos orar por você. Vamos lá. Mais uma vez. Onde está a primeira pessoa para Jesus esta noite aqui? Se tiver alguém do seu lado, dê uma ajuda aí, sem constrangimento e sem forçar, porque nada para Deus deve ser forçado, muito pelo contrário. Tudo de forma espontânea e leve. Onde está a primeira pessoa para Jesus aqui? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Dê o sinal com a mão. Isto, traga ela aqui, irmã. Uma. Onde está a segunda pessoa para Jesus esta noite? A outra também? Duas. Canta, Peri. Onde está a terceira pessoa para Jesus aqui esta noite? Aleluia.
A terceira pessoa para Jesus? Não, só veio aqui na intercessão. Onde está a terceira pessoa para Jesus esta noite? Saia do lugar agora em nome de Jesus Cristo, não resista. A terceira pessoa para Jesus aqui esta noite. Ajuda aí, irmão. Vamos arrebatar das mãos do adversário. Onde está a terceira pessoa para Jesus esta noite aqui? São 18 nestes 3 dias que eu estive, fora os outros dias que o pastor Peri esteve. São 18 até agora. Onde estão as... Vamos a fazer ao menos 20, e sempre ressaltando, grande aqui é o Senhor, tá? É só uma maneira de descontração. Onde está a terceira pessoa aqui para Jesus esta noite? Chico, Deus me mostra o seguinte: agulhas nos teus 2 pés, bem na região do calcanhar. Agulhas extremamente grossas, elas rasgam, e o Senhor me diz que é o teu cardiovascular esta noite aqui. O teu sangue estava grosso, além do que deveria, há dificuldades circulatórias nos pés e nas pernas terríveis, mas esta agulha ela vem até próximo à região do joelho, e quando ela chega na região do joelho, ela dá um toque. As rótulas do teu joelho, o menisco do teu joelho, também estão alcançados pelo Senhor hoje. Há inflamações aqui. Isto era também provocado pelo engrossamento repentino do teu sangue. Deus afina ele da forma que deve ser. O Senhor te dá saúde, vai desinchar os teus pés, vai desinchar, vai tirar o mal-estar das tuas pernas, vai devolver normalidade aos teus joelhos, e será glorificado o Senhor Jeová na tua saúde. O cardiovascular do céu chegou aí com cura. Amém. Louvado seja Deus. Onde está a terceira pessoa? Para mim devolver o púlpito ao pastor. Tem a terceira pessoa. Aguardem só um minutinho as duas aqui. Onde está a terceira pessoa para Jesus esta noite? Venha em nome de Jesus Cristo. Eu guri na igreja, fui criado na igreja. Com poucos dias de vida, minha mãe me punha debaixo das poltronas da igreja para ensaiar no coral. Aí quando criança eles cantavam: eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, então por isso eu venho como estou. Este é o momento em que o adversário usa a consciência da acusação, também da probabilidade da continuidade. Você não vai conseguir, vai conseguir em nome de Jesus Cristo. Então dê um sinal aí, se ainda há uma pessoa que queira Jesus esta noite. Você tem um enfeite na cabeça, irmão, e uma roupa preta, faça assim com as mãos. Próximo a este enfeite, Deus me mostra agulhas. Estas agulhas fazem um movimento aí dentro desta região da tua cabeça. Elas trabalham na desobstrução de veias que irrigam o sangue aqui. Deus tem trazido livramentos a favor da irmã. Não fique assustada, até mesmo livramentos de AVC. Existem pontadas na sua cabeça, sensação de tontura, cãibra, perda da condição de sustentação. Isto não é todo dia, mas tem ficado um pouco mais acentuado. Deus esta noite reservou para trazer a cura a teu favor. O Senhor cura, restaura toda a estrutura aqui assim circulatória nas veias, desobstrui toda a irrigação sanguínea, toda forma de oxigenação, inclusive a lubrificação dos ossos aqui acima, tudo comprometido até então, provocando estes sintomas que eu acabei de citar, mas eles vão sumir, porque o Senhor operou um milagre, e aí o nome dele é exaltado na tua saúde. Amém. Ser curada no nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém. Não há a terceira pessoa. Glória a Deus por estas duas. Quando uma alma se rende, há festa no céu. Duas, então há uma festa dupla lá hoje. Erga as tuas mãos para cá.
Vamos orar por estas duas vidas que se renderam ao Senhor, por estas duas mulheres que se renderam ao Senhor agora. Glorificado e exaltado seja o teu nome por tua infinita fidelidade e misericórdia, em ter concedido aqui a estes teus servos a oportunidade ímpar de estarem aqui na tua casa e decidirem por ti. Eu peço que a tua mão se estenda a favor destas duas mulheres aqui, que os pecados sejam perdoados, que elas possam ter convicção e segurança da decisão que tomaram, a opressão maligna que sentem na mente, em nome de Jesus Cristo, que sejam libertas agora. Em nome de Jesus eu ordeno agora uma bênção especial sobre a mente desta moça aqui, ó. Põe a mão aqui, por gentileza. Todo desespero, em nome de Jesus, que saia agora. Toda depressão, toda motivação de suicídio, em nome de Jesus eu repreendo agora. Espírito da morte, você está sondando esta moça, você foi descoberto aqui, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Este choro é um grito que está retido aí, estes sentimentos estão virados de ponta cabeça, ela se sente injustiçada, mas em nome de Jesus eu repreendo este mal agora. Eu ordeno que você solte esta mente, solta o sono dela, toda esta loucura que vem de vez em quando, em nome de Jesus nós repreendemos, que haja estabilidade, que haja paz, que ela consiga se desvencilhar de situações, porque ela se sente presa a sentimentos. Em nome de Jesus nós repreendemos, rejeitamos e ordenamos que seja repreendido agora, e que o nome do Senhor seja louvado na vida dela, e que ela continue firme na decisão que tomou, porque é inconstante em tudo, mas que seja hoje tomada por constância, fé e estabilidade, e possa permanecer fiel para ser herdeira e co-herdeira de Cristo também. Em nome de Jesus nós cremos, por isso te agradecemos pela bênção e vitória. Amém. Pode voltar para o lugar. Há uma equipe, que o pastor já me disse, há uma equipe de inclusão, entrosamento, né? Que vai te acompanhar. Agora eu quero convidar, você está enfermo? Presta atenção, se eu não me dirigir no nome do Senhor ao irmão, e o irmão está enfermo, e crê que pode ser curado, saia do seu lugar agora, que nós queremos orar por você, e o Senhor garante a bênção da cura. Há alguém que crê que a igreja vai orar, não sou eu, é a igreja, e que você pode ser curado como outros foram aqui? Venha em nome de Jesus Cristo. Venha em nome de Jesus. Está enfermo? Venha agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Luci, serva do Deus Altíssimo, esta menina aqui, olha, ela tinha até agora anemia crônica. Impõe as mãos e dê uma ordem, porque o sangue dela vai ser sangue a partir de agora. Era água vermelha. Então ela tinha até agora uma anemia crônica. Deus não está me dizendo que você sabe, nem que não sabe, não vem ao caso. Eu posso dizer os sintomas: é problema de ordem digestiva, é problema de fraqueza nos ossos, é dores inexplicáveis na cabeça, é tontura, é mal-estar nos pés, é insônia ou sonolência. Isto tudo recursos da anemia, que já estava aí consumindo apetite desgovernado, ou cheiro ruim da comida com gosto bom e cheiro bom, porque havia uma anemia que desanimou e desestruturou todos os outros órgãos. Mas na autoridade do nome de Jesus, na imposição das mãos da serva de Deus, você vai ser curada agora. Vigia, porque tu vais ganhar peso, vai ter estrutura, Deus vai conceder desejo do coração a vocês. Aleluia, uma família abençoada, e o nome do Senhor será exaltado nisto aí.
sair. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Chame ele aqui, esposa do Diego. Deus está fazendo um movimento no teu coração esta noite aqui. Daqui eu vejo, pelo olho espiritual, grande entre nós é o Senhor, toda a honra, toda a glória pertence a Ele, uma agulha. Esta agulha faz um toque no teu coração. No que ela faz um toque, ela pega a pele que reveste o teu coração e ela abre um pouco mais esta pele. Então o teu coração estava apertado na pele que reveste, é a forma rústica de eu explicar. Comprometendo o bombeamento do sangue para todos os demais órgãos e provocando possibilidades de inflamações no físico todo, comprometendo as funções gastrointestinais e trazendo dores abdominais, porque havia uma compreensão, então as artérias todas ficam assustadas, puxando, tem vez em quando dá repuxos e pontadas, mas isto acabou agora, porque a agulha do céu operou um milagre, e Deus é louvado na tua história. Ela também vai fazer um movimento no teu coração no sentido emocional. Estás extremamente abalado, são 4 anos de dificuldades, de sobe e desce, e você tem a sensação, sabe quando um jogador está treinando, olha lá, ele sabe explicar mais que eu, colocam um elástico aqui assim, e o outro segura, para ele correr, e com isso ser treinado até as vias respiratórias. Você tem a sensação de que tem alguém te segurando, parece que tem alguém te segurando. E por mais que você corra, não sai do lugar. Eu te digo que esta corda elástica vai cair agora. É uma guerra espiritual, conflitos teus. Você é um milagre me ouvindo, tentando ser crente, então é só a misericórdia de Deus. O último lugar que você estaria por pura escolha seria este lugar aqui. Então existem conflitos dentro de você desta aceitação. Você passou por muitos períodos de perdas, inclusive de sentimentos no aspecto de família. Você é um milagre, um sobrevivente. Esta corda vai sair agora, e você vai andar, vai cantar com o peri, andei, vai andar. É que eu não sei cantar, senão eu ia cantar agora, andei, como que é, Luci? Vai me dar uma bronca? Andei e não vi nada. Eu brinquei com você, até para abafar um pouquinho a pressão da coisa linda que Deus fez. Você vai andar, amém? Você vai andar. Você tem glóbulos brancos em quantidade insuficiente. Por isso também uma predisposição a ficar anêmico. E esta predisposição a ficar anêmico afeta a força física, afeta a circulação do sangue, afeta órgãos abdominais e traz dores, mal-estar. Deus está te curando esta noite, porque os glóbulos brancos estão sendo completados, e alguns deles que diríamos que estavam enrijecidos no meio do sangue, que é a forma mais rústica de eu explicar. Isso é gravado. Qualquer coisa não é porque você duvide, não. É porque até eu fico assustado. A doutora Genilda explica direitinho para nós, que é uma irmã ou outro médico, até aqui o Felipe, eles explicam direitinho o que está acontecendo. Aliás, eu vou salvar e vou pedir para o Felipe explicar. Deus está fazendo um movimento, porque é como pedrinha que havia no teu sangue, de glóbulos brancos. O Senhor vai dissolvê-los e vai colocar equilibrado. Esta anemia vai sumir, você vai ser saudável, Deus vai te surpreender, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida. Amém? Canta e dá graça. Louvado seja Deus. Aqui de camisa cor-de-rosa. Deus me mostra como se fosse uma canga ali, Luci. Uma canga nas costas. Ela gera um peso. Estes problemas de ordem física, eles têm uma conotação principal que é espiritual. Deus está te dando vitória esta noite aqui. Há pesos terríveis no teu organismo. Quando não é um problema físico, é outro, nunca se sente saudável. Agora, as infecções urinárias estão aí terríveis para te pegar, e infecções no organismo no sentido geral.
muita fraqueza. Isto também está ligado de forma direta. Enfermidade é uma condição de seta do mal também. Isso está ligado contigo, está ligado de uma maneira direta. Não estou dizendo que você tem demônios, e nem te expondo, porque não servimos um Deus que faz isso. Mas era seta maligna. Deus está repreendendo estas setas malignas, e você vai perceber que vai sair daqui curado. Estas infecções não virão mais, esta dificuldade respiratória não virá mais, porque o Senhor Deus será louvado. Amém? Erga a mão para cá, meu querido, vamos orar ao Senhor. Deus Santo, louvado seja o teu nome por tua fidelidade e misericórdia. Aqui estão inúmeros dos teus servos, talvez algumas dezenas, que estão enfermos e que creram que em vindo aqui, mesmo que não foram revelados, que é a forma mais simples de dizer, eles, todos os demais, creram que em vindo aqui seriam alcançados com a bênção da cura. Onde estiver uma enfermidade, agora eu repreendo: enfermidade no sangue, nos ossos, no baço, no intestino, no estômago, enfermidade na cabeça, na pressão, no coração, em todos os demais órgãos e membros que não foram citados aqui. Eu repreendo em nome de Jesus e ordeno a bênção da cura, e que o nosso Deus seja louvado, no nome de Jesus. Amém. Pode voltar. Peri, Luci, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. A todos os demais também, irmãos, que o nosso ano de 2025 seja abençoado e que o irmão seja vitorioso. Amém? Deus abençoe.